Salve galera, o Everson na área. Só história triste, só história triste. Só reclamação, só choradeira, só encheção de saco. Enfim, eu não vou ficar falando desse tom não, gente. O John, ele foi vendido pro Nottingham Forest, né? Time daquele grego sem vergonha, aquele infeliz que quer levar o time do Botafogo todo para a Inglaterra. E não vai ser campeão da Premier League, isso é óbvio. E não vai para a Liga dos Campeões também. Se no máximo uma Europa League se classificar, isso se eles ganharem a Europa League desse ano. A única forma deles ir para a Champions, né? Mas enfim, o Botafogo acertou a ida do John pro Nottingham Forest, já está praticamente certo, sacramentado, 8 milhões de euros. O Botafogo ainda tem 20% do John, então uma futura negociação dele, o Botafogo tem direito a 20% do valor, né, aproximadamente. Não sei como é que ficou o restante. Mas é isso, né, que aconteceu hoje. Tem a questão do Cuiabano, que até agora é a mesma situação do Savarino. Proposta aceita, mas o jogador precisa decidir se ele quer ir ou não. Espero que o Cuiabano fique, né? Ele, na primeira proposta que teve, ele não aceitou, quis ficar no Botafogo, trocou de camisa, né? Pegou a 6, uma camisa pesadíssima do futebol. Espero que ele realmente não vá, porque a gente não tem uma opção na base para suprir, e para o mercado trazer um lateral esquerdo do nível dele vai ser muito difícil. Até pelo valor que ele veio, né, na época, que não foi um valor tão alto, mas o Grêmio não tinha como segurar. Mas sobre o John, quem me acompanha lá no Papo Glorioso sabe que eu sempre falei lá, depois da negociação dele com o West Ham, que estava certa, que ele não ia ficar, dificilmente ele ia ficar no Botafogo. Até por isso o Botafogo trouxe o Neto, que é um goleiro experiente, um goleiro com condições. Eu falei, o Neto tem condições de ser titular, sim. Ganhou essa vaga de titular agora, caiu no colo dele, vai aproveitar muito bem. É um goleiro de muita qualidade, goleiro experiente, jogou na Europa. Seleção brasileira, medalhista olímpico, vamos lembrar. Então, assim, a gente está bem servido de goleiro titular. O Léo Link é um goleiro também de potencial. O Christian Lorner, que é o nosso quarto goleiro hoje, estreou essa semana com o time sub-20, não tomou gol, tem potencial também de crescimento. A gente tem outros também, Cristiano, Luiz Fabiano, enfim, outros goleiros que podem suprir. Mas, assim, a questão do John, eu falei que ele não ia ficar, dificilmente ele ia ficar, porque trouxemos outro goleiro caro, e que ele seja feliz na Europa, que ele faça boas partidas. Foi meio que desnecessário aquela mensagem que ele colocou lá, falando que não queria ir, aquela coisa toda. Mas enfim, galera, é só mesmo para falar disso, né? Que de tarde estava todo mundo falando e eu estava com outras questões pessoais aqui em casa para resolver, e não parei para fazer o vídeo, né? Parar com calma para fazer o vídeo direitinho, mesmo que seja um vídeo curto. Mas eu estava ocupado e não fiz. Eu falei até nos stories que ia fazer o vídeo mais tarde, estou aqui fazendo. Então é isso, galera. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Espero que essa situação da Eagle e da Ares, da Iconic, o cacete A4 se resolva. Que esse grego sem vergonha ele ajude o Botafogo. Que o Lyon suma da nossa vida, aquele time nojento. E o Crystal Palace também fique longe, né? Já que ganharam o título e reclamaram com razão de sair da Liga Europa. E beneficiou inclusive o Nottingham Forest, né? Então a gente vê que tem treta aí nesse meio. Mas a gente não quer que o Botafogo seja moeda de troca, que o Botafogo seja intermediário disso. A gente quer ver o Botafogo protagonista, a gente quer ver o Botafogo vencendo, a gente quer ver o Botafogo ganhando títulos, e esse tipo de coisa só atrapalha. Então que isso se resolva logo, que se for para o Botafogo sair da Eagle, que saia, se for para ficar, que fique, mas que a situação se resolva, que a gente termine o ano de 2024 de uma forma digna, se possível com o título da Copa do Brasil, e com a vaga garantida na Libertadores, mesmo que a Copa do Brasil não venha, para que a gente tenha o Norte em 2026, né? Para que a gente tenha a Copa do Brasil, para que a gente tenha a Libertadores, para que a gente tenha os campeonatos para serem disputados. E esse ano a gente está vendo aí que a situação não está legal para o Botafogo. Amanhã tem jogo, a gente está tendo um monte de notícia bomba de novo, e a gente não vê nada se resolvendo. A gente espera que se resolva logo, para que a gente tenha um pouco de tranquilidade, né? Porque botafoguense pode morrer de tudo, né? Menos de tédio. Mas é isso, galera. Vou pedir para vocês curtirem, comentarem, compartilharem o vídeo. Amanhã estamos no Newton Santos. Valeu e fogo!